Quero convidar a todos a abrirem as vossas Bíblias em Oséias, capítulo número 1. Oséias, capítulo número 1. Nós vamos ler dos versos de número verso de número 3 ao verso de número 5. Oséias, livro do profeta Oséias, capítulo de número 1. Veja se a pessoa que está do seu lado, ela está com Bíblia. É importante que todos estejam com Bíblia hoje à noite, porque nós vamos abrir bastante as Escrituras para entender esse texto da Palavra de Deus. Oséias, Então Oséias foi e casou com Gomer, filha de Diblaim, que ficou grávida, e lhe deu um filho. O Senhor disse a Oséias: ponha nele o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei a casa de Jeú por causa do sangue derramado em Jezreel. Vou acabar com o reino da casa de Israel. Naquele dia, quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor Deus, a Tua palavra é viva e eficaz e ela não volta vazia. Eu rogo que nesse instante o Senhor nos fale por meio da Tua palavra, nos advirta, venha nos edificar, nos consolar, nos exortar. Sim, Senhor, nos corrigir no que precisamos ser corrigidos, em nome de Jesus. Assim que o Senhor venha, ó Pai, nesta noite e ministre as necessidades mais profundas da nossa alma, nos transformando cada vez mais, ó Deus, na imagem, a semelhança e imagem do Teu Santo Filho, Jesus. Em nome dele, em nome do Teu Filho, nós te agradecemos, pois sabemos que Tu és Deus clemente e não se deixa sem testemunho. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, todos nós digamos amém. Permaneça com sua Bíblia aberta aí, por favor. Esta é a terceira mensagem que nós estamos pregando no livro do profeta Oséias. A primeira que pregamos ficou situada nos versos de número 1 e 2, que nos ensina que esta é a palavra do Senhor que veio a seu povo por meio do profeta. Não é a palavra de um filósofo, nem de um poeta ou psicólogo renomado, mas do próprio Deus, Criador dos céus e da terra. Por esta razão, ela é digna de prestarmos a máxima atenção à sua mensagem, a fim de aprender o que Deus quer nos ensinar por meio do seu servo. Na segunda mensagem, nós consideramos dos versos de número 1 a 3, focando no verso de número 3, que trata do casamento do profeta. Como se deu, por que se deu, qual a razão, o propósito matrimonial ordenado aqui. Comentamos que o casamento de Oséias, ele se desenvolve em 3 atos. Ato de obediência, um ato de risco e, por fim, um ato de denúncia. Em outras palavras, por meio do seu casamento, Oséias tornou incontestável a denúncia de prostituição espiritual que o povo de Israel estava cometendo contra o Senhor, adorando ídolos nos lugares altos. Então, como afirmação dessa denúncia, além do seu casamento, o profeta gerou 3 filhos e cada filho recebeu um nome com significados e intenções proféticas. Como lemos no versículo 3, o profeta tomou uma mulher por nome de Gomer para ser sua esposa. Ela era prostituta. O texto diz que ela engravidou e lhe deu seu primeiro filho. Para este primeiro filho,
o Senhor ordenou a Oséias que colocasse o nome de Jezreel, que significa Deus espalhará ou Deus semeará. Jezreel significa Deus espalhará ou Deus semeará. No contexto de pecado e desobediência crassa que Israel estava envolvida, Jezreel significa aqui que Deus espalharia, semearia juízo sobre a casa de Israel, sobre o reino do norte. Primeiro, ele castigaria a dinastia de Jeú. E esse castigo apontava para o que aconteceria com todo Israel em um segundo plano. Ou seja, assim como o Senhor acabou com a dinastia de Jeú, Deus também acabaria com as tribos do reino do norte, que recebia o nome de Israel. Jezreel, para quem não sabe, é o nome de uma cidade e de um vale muito significativo em Israel. E tem muito a ver com a história de Jeú, porque era nesse vale em Jezreel que comumente haviam as batalhas de Israel contra os seus inimigos. Mas quem era Jeú? Jeú era avô de Jeroboão II, exatamente o rei dos dias do profeta Oséias. Jeú foi comandante do exército de Israel, ungido rei com a bênção do profeta Eliseu. Ele iniciou oficialmente seu reinado na cidade de Jezreel. Veja que interessante. E ali em Jezreel ele matou a Jorão, filho de Acabe, e matou Jezabel. Lembram de Jezabel, a rainha? Quem veio para a aula na quinta-feira está super por dentro do que eu estou falando aqui agora. Bem como também matou toda a descendência de Acabe, toda a descendência daquele rei terrível. Outro feito histórico desse rei Jeú foi que ele exterminou todos os falsos profetas de Baal. Ele matou a todos. A dinastia de Jeú foram 4 reis: Jeú, Joás, Jeroboão e Zacarias. Essa foi a dinastia de Jeú. Todavia, mesmo sendo ungido rei com a bênção de Eliseu, exterminando Acabe, Jezabel, o culto a Baal, contra Jeú existiu e existe a seguinte denúncia da parte de Deus. Que denúncia foi essa? Abra sua Bíblia comigo, por favor, no segundo livro dos Reis, capítulo número 10. Olha a denúncia contra Jeú. Segundo livro dos Reis, capítulo número 10. Segundo livro dos Reis 10, verso de número 29 a 31. Olha a denúncia que existia contra esse rei. Mas Jeú não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que este levou Israel a cometer, a saber, dos bezerros de ouro que estavam em Betel e em Dan. Por isso o Senhor disse a Jeú: visto que você fez bem em realizar o que é reto aos meus olhos, e fez com a casa de Acabe segundo tudo o que era do meu propósito, os seus filhos até a 4ª geração se assentarão no trono de Israel. Mas Jeú não teve cuidado de andar de todo o seu coração na lei do Senhor, Deus de Israel. Nem se afastou dos pecados de Jeroboão, que Jeroboão, primeiro, levou Israel a cometer. Perceba, Jeú e sua dinastia foram acusados por causa da soberba, da empáfia, do orgulho, do seu poder militar. Além disso, Jeú não atentou de eliminar totalmente a idolatria em Israel. Ele não atentou para isso. Nem cuidou, muito menos,
de manter seu coração fiel à lei do Senhor, o que o levou a receber este pronunciamento de que a sua geração, a sua dinastia duraria apenas 4 gerações. Pois bem, da mesma maneira que Jeú não se apartou dos pecados de idolatria, assim também o povo de Israel estava em idolatria, prostituindo-se com os ídolos nos lugares altos e com os bezerros que Jeroboão I assim o fez. Portanto, da forma como Jeú seria castigado, o povo de Israel também seria castigado. Jezreel, o filho do profeta, seria então o sinal que Deus castigaria a dinastia de Jeú e mais em seguida a casa toda de Israel. O juízo sobre a dinastia de Jeú e sobre a nação de Israel mostram que Deus não suporta gente soberba. Deus não suporta gente orgulhosa. Deus não suporta gente metida, independentemente de que posição essa pessoa ocupe nas esferas sociais, políticas, econômicas, etc. Religiosa e por aí se vai. Deus não suporta lidar com gente soberba. E esse texto nos ensina 3 lições sobre como e quem Deus castiga quando age com soberba humana. Em primeiro lugar, o Senhor castiga os poderosos prepotentes deste mundo. O Senhor castiga, e eu também colocarei aqui o termo no futuro, castigará os prepotentes e poderosos deste mundo. Aí eu quero que você volte comigo a Oséias, capítulo número 1, e veja o verso de número 4. Preste bastante atenção. E o Senhor disse a Oséias: ponha nele o nome de Jezreel, porque daqui a pouco, grife esse termo, daqui a pouco, castigarei a casa de Jeú por causa do sangue derramado em Jezreel. Grife também esse termo, por causa do sangue derramado em Jezreel. Vou acabar com o reino da casa de Israel. Observe, a expressão aqui, sangue derramado em Jezreel, significa a enormidade do número de homicídios que Jeú cometeu a fim de estabelecer o seu reino. E o outro termo, daqui a pouco, dito no verso, se cumpriu exatamente no reinado do neto ou do bisneto de Jeú, que era Zacarias, que só reinou 6 meses em Israel e foi assassinado por Salum. Em outras palavras, as 4 gerações de Jeú ditas pelo Senhor acabam exatamente em Zacarias, filho de Jeroboão. Ocorre que Jeú, ele cometeu muitos homicídios abusando do poder militar que ele tinha, abusando do poder de rei que ele tinha. E assim sucessivamente foram os seus filhos e netos, Joás, Jeroboão II e por fim Zacarias. Todos agiram soberbamente, todos agiram de um modo orgulhoso, de um modo soberbo. Então vem o Senhor por meio do seu profeta e diz: este reino acabará, farei cessar, castigarei a dinastia de Jeú, e isso daqui a pouco, logo logo, já já, na próxima geração. E assim o Senhor fez, castigou a casa de Jeú e tudo passou a outro rei. O Senhor castigou o poderoso e prepotente Jeú. Meus irmãos, quanto consolo há nessa doutrina? Quanto consolo há na doutrina da soberania de Deus? Saber que Deus está acima de todos os reinos dessa terra.
Saber que Deus está acima de todo império. Que nenhum rei, nenhum império resiste ao seu poder. Resiste ao controle da sua vontade. Por exemplo, em Provérbios 21, versículo 1 está escrito: como correntes de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este o dirige para onde quiser. Ou seja, por mais livre e poderoso que um rei, que um imperador, que um presidente, que um primeiro-ministro de qualquer nação possa se achar, eles nada fazem além daquilo que Deus quer que eles façam. O coração deles está nas mãos do Deus da Bíblia Sagrada. Podemos ver claramente a mão de Deus na história, levantando e abatendo reis. Basta lembrar alguns fatos que aconteceram, por exemplo, no Egito, nos dias de José. Vocês lembram que Faraó teve um sonho enigmático, e era Deus predizendo 7 anos de fome e 7 anos de fartura naquela terra. Muito bem, tudo isso, a partir desse sonho, foi exatamente para que Deus fosse glorificado por meio da vida de José e assim salvasse o seu povo daquela fome que viria sobre aquele lugar. 400 anos depois, após isso, se levantou um faraó que não conhecia José. Então esse faraó começou a oprimir o povo de Deus. Começou a espezinhar o povo de Deus com mão de ferro, sem dó nem piedade. Então Deus levanta Moisés para libertar o seu povo daquele lugar, levá-lo para uma terra que mana leite e mel, e Deus faz a seguinte declaração contra o poderoso faraó. Sabe o que é que Deus diz? Abra sua Bíblia comigo em Êxodo, por favor. Olha o que Deus diz contra o poderoso faraó. Êxodo 14. Versos de número 17 e 18. Diz assim: eis que vou endurecer o coração dos egípcios para que venham atrás de vocês e entrem no mar. Olha quem é que está agindo, quem é que está endurecendo, quem é que está fazendo a coisa acontecer. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros de guerras e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros de guerra e nos seus cavaleiros. Veja, com todo o seu poderio, com todas as suas artimanhas, com toda a sua pompa, com toda a sua glória política, o exército e o reino de Faraó ficaram tombados no meio do Mar Vermelho. Deus o abateu. Deus o derrotou. Em sua soberania, o Senhor foi glorificado sobre a cabeça daquele rei despótico. Permita-me dar-lhes outro exemplo. Houve um rei na Assíria chamado Senaqueribe. Ele acreditava que estava no controle de todas as coisas que faziam, mandando no mundo, impondo medo aos reis de Judá, etc. Chegou a blasfemar do Senhor, dizendo que o Senhor seria incapaz de livrar Judá das suas mãos. Ezequias, nessa época, era o rei de Judá. E Ezequias, desesperado, com medo de Senaqueribe, Ezequias vai consultar o profeta Isaías. Então, Isaías, usado por Deus, diz o seguinte para aquele rei. Vá comigo, por favor, no segundo livro dos Reis. Segundo livro dos Reis. Capítulo número 19. Segundo livro dos Reis, 19. E permaneça com sua Bíblia aberta aí, que nós vamos ver alguns textos. Verso de número 6 e 7. Os servos do rei Ezequias foram falar com Isaías. Ezequias estava com medo.
que lhes disse: digam ao rei o seguinte, assim diz o Senhor, não tenha medo por causa das palavras que você ouviu, com as quais os servos do rei da Assíria blasfemaram contra mim. Eis que porei nele um espírito, e ele, ao ouvir um certo rumor, voltará para a sua terra, e lá eu farei com que ele seja morto à espada. Veja bem, quem está fazendo tudo aqui é Deus. Agora veja o verso de número 23 a 25. Por meio dos seus mensageiros, você afrontou o Senhor e disse, Isaías falando para Senaqueribe, com a multidão dos meus carros de guerra eu subi ao alto dos montes, ao mais interior do Líbano, cortei os seus altos cedros e os seus melhores ciprestes. Cheguei aos seus abrigos mais distantes e ao seu denso bosque. Eu mesmo cavei e bebi as águas de estrangeiros com as plantas de meus pés, sequei todos os rios do Egito. Essas eram as Senaqueribe, o que ele dizia. Mas veja então, versículo de número 35 a 37, o que aconteceu com esse rei, que se achava o dono do mundo, o Todo-Poderoso. Verso de número 35. Naquela mesma noite, o anjo do Senhor saiu e matou 185 mil homens no arraial dos assírios. De manhã, quando o restante se levantaram, lá estavam todos aqueles cadáveres. Então, Senaqueribe, rei da Síria, levantou o acampamento, foi embora, voltou para Nínive e lá ficou. Certo dia, quando ele estava adorando no templo de seu deus Nisroque, os seus filhos, Adrameleque e Sarezer, o mataram à espada. Depois fugiram para a terra de Ararat, e Esarhadon, filho de Senaqueribe, reinou em seu lugar. Veja, o fim do reinado de Senaqueribe conforme a palavra do Senhor. Ele vai voltar e lá ele vai morrer à espada. Veja, eis aqui o fim de mais um rei a quem o Senhor abateu no alto da sua arrogância. Ele não fez nada que o Senhor não quis que ele o fizesse. Tudo estava no controle do Senhor. Tudo estava debaixo do controle de Deus. O Senhor estava operando conforme a sua soberana e graciosa vontade. Ao saber dessa notícia, Ezequias orou dizendo, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra, tu fizestes os céus e a terra. Perceba, inúmeros são os exemplos de reis, imperadores, que acreditavam estar agindo por conta própria no trono do seu poder, mas não sabiam que era Deus que estava inclinando o coração deles para que se cumprisse seus decretos eternos por meio deles mesmos. O Senhor abateu o império persa, o Senhor abateu o império babilônico, o Senhor abateu o império grego, o Senhor abateu o império romano. Nenhum escapou do seu poderoso juízo. Deus chegou a chamar Ciro, o rei da Pérsia, de meu servo. Isaías 41:1. Certa feita, Jesus disse a Pilatos, nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima, se do alto, não te fosse dada. Ou seja, não há autoridade, não há reino, não há principado, não há poderes nessa terra que não venha do Senhor. Não é à toa que ele seja conhecido nas Escrituras como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Oh, meus irmãos, como somos tolos quando tememos o poder dos homens desta terra. Como somos tolos quando tememos os poderes de políticos, de reis e de autoridades deste mundo. Quando tememos os grandes exércitos deste mundo, como somos tolos. Temer os grandes dessa terra é desconhecer o Senhor. É desconhecer a sua soberania. É desconhecer aquele que está assentado sobre o trono do universo, que tira rei e coloca rei, que tira presidente e coloca presidente. Todos os presidentes desse país, bem como seus imperadores antes deles, foram todos
advindos por vontade soberana de Deus. Nenhum deles assumiram a faixa presidencial sem que assim o Senhor quisesse. Nenhum deles. Em 1985, Tancredo Neves, presidente já eleito, dizem, não sei ao certo, mas dizem que ele desafiou a Deus dizendo: agora, abre aspas, nem Deus me impede que eu suba a rampa do Planalto, fecha aspas. Não sei ao certo se ele disse isso. Aos que dizem que sim, aos que dizem que não. O que eu sei é que um dia antes de sua posse, ele faleceu. Deus o impediu de subir a rampa do Planalto. Permita-me rememorar a vocês a famosa frase dita: nem Deus afunda o Titanic. Na primeira viagem não completou nem sequer o seu primeiro destino, o seu primeiro trajeto. Lembremos da soberania de Deus quando formos afrontados neste mundo. Lembre da soberania de Deus quando você for afrontado neste mundo por superiores a nós, quando formos humilhados por pessoas que abusam do poder, que abusam da sua autoridade nesta terra. Lembre da soberania de Deus quando aquele chefe autoritário no trabalho quiser lhe humilhar. Lembre da soberania de Deus quando aquele professor despótico quiser lhe humilhar na sala de aula. Lembre da soberania de Deus quando aquele vizinho rico e poderoso quiser lhe humilhar na sua vizinhança. Lembre da soberania de Deus quando aquele político poderoso quiser humilhar uma nação inteira, humilhar uma cidade, humilhar um estado, humilhar alguém. Lembre da soberania de Deus quando aquele líder ministerial arrogante se levantar e querer destruir a vida de um servo do Senhor. Lembre-se de que Deus está acima de todo rei, acima de todo imperador, e não há quem possa resistir à sua mão. Isso é grande consolo para nós, irmãos. Grande consolo. Deus estava acima de Jeú. Jeú era grande, um grande comandante do exército de Israel. Tinha um poderio militar enorme em suas mãos, mas Deus o abateu. Porque não há homem na face dessa terra, não há coronel, não há general, não há imperador, não há delegado, não há juiz, não há Supremo Tribunal Federal de nenhum país dessa terra que esteja acima do Deus da Bíblia Sagrada. O Deus da Bíblia Sagrada controla cada ato, cada pensamento, cada situação, cada circunstância neste mundo, porque Ele está assentado no trono da sua glória e reina soberanamente. Por isso que Abraham Kuyper disse: não há um grão sequer, um farelo sequer neste universo sem que Cristo olhe e diga: é meu. Não há. Tudo aqui pertence a Deus e tudo está subordinado debaixo da sua soberania. Que glorioso, irmãos, é fazer parte do povo de Deus, do povo cujo Deus é o Senhor. Em Daniel 2:21 está escrito: é Ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Tenha cuidado para que você não caia no pecado de Jeú, para que você não seja soberbo, para que você não se torne um líder soberbo, um marido soberbo, um pai soberbo, um professor soberbo, um empresário soberbo, um patrão soberbo. Tenha cuidado você, para que você não caia no mesmo pecado de Jeú, porque Deus abaterá os soberbos. Deus castigará a soberba dos orgulhosos. Deus que destronou a casa de Jeú e a casa de Israel, assim destronará todo aquele que se julga inalcançável pelo poder do juízo de Deus. Deus é quem conduz os reinos da terra. E isso significa exatamente Jezreel, que Deus espalhará juízo sobre todo aquele que vive e age soberbamente.
Você acha que é só rico que é soberbo? Não. Tem muito pobre que é soberbo. Super orgulhoso, cheio de empáfia. Se acha mais que os outros. Se acha melhor que os outros. Isso é um grande perigo e uma grande tolice. Porque Deus abaterá. Se abate reis, quanto mais quem não é rei algum. Isso nos leva à segunda lição. Em segundo lugar, não é só que o Senhor abate os poderosos, prepotentes e orgulhosos. É que o Senhor também destrói todo recurso de autossuficiência pecaminosa. O Senhor destrói todo recurso de autossuficiência pecaminosa. Voltemos lá a Oséias, por favor, capítulo 1, e veja comigo o versículo número 5. Naquele dia, quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Preciso que você grife essa palavra aí. O arco de Israel. Porque esse termo, o arco de Israel, se refere ao poderio militar que o reino do norte tinha. O arco era a arma das armas de mais alcance e precisão da antiguidade, como hoje é o fuzil. Das armas de mais alcance da atualidade é o fuzil. Naquela época, a arma de maior alcance e precisão era o arco. E a nação que tivesse bons arqueiros era uma nação poderosa. Você pode estudar, por exemplo, sobre o Império Mongol de Gengis Khan. Eles eram peritos em usar o arco. E eles tinham uma perícia diferenciada que eles atiravam enquanto cavalgavam. Atiravam cavalgando e atirando de arco. E eles eram muito bons nisso e eles se tornaram um grande império por causa disso. Então, no reinado de Jeroboão II, descendente de Jeú aí, Israel ganhou importantes batalhas militares exatamente devido a esse poderio militar, ao arco. E essa era a arrogante confiança de Israel. Eles acreditavam piamente que estavam seguros e que não precisavam mais da proteção do Senhor. É como se eles dissessem, nós temos o nosso exército, para que a proteção de Deus? Nós temos o nosso arco poderoso, nós temos os nossos arqueiros, nós temos um exército magnífico, para que Deus? A gente precisa de Deus para quê mesmo? Para nos proteger de quê? O arco era o suficiente, segundo a mentalidade deles. Preste atenção. Muitos de nós caem na mesma armadilha espiritual que os filhos de Israel caíram na época de Jeroboão II. Muitos de nós caem nessa armadilha, nessa tolice, de confiar em nossos recursos, depositar a nossa confiança em nossos recursos e assim desprezar o Senhor. Inúmeros declaram autossuficiência de Deus por causa de seu contra-cheque, por causa da estabilidade de seu emprego. Inúmeros declaram autossuficiência por causa de sua saúde. Acreditam que nunca vão adoecer. Outros declaram autossuficiência por causa de sua beleza. Outros por causa de sua força física. Outros por causa de sua juventude. Acreditam que nunca vão envelhecer, vão ser sempre jovens, sempre vivais, sempre fortes. Outros declaram sua autossuficiência por meio de suas posses materiais, seu dinheiro, seu carro, sua casa, seus bens. Outros declaram autossuficiência por meio de seu conhecimento intelectual. Estudam demais, conhecem demais, se acham demais. O que eles não sabem é que tudo isso evapora como água em terra seca na primeira crise. Na primeira crise,
tudo isso vai embora. Na primeira crise, o contra-cheque mostra que não vale de muita coisa. Na primeira crise, a saúde vai-se embora, destronando aquele coração soberbo. Na primeira crise, aquilo no que mais a gente se confia nessa terra, neste mundo, o arco, vai-se embora. Conheço o caso de um comerciante que era muito rico e poderoso na cidade em que ele morava, até o dia em que o filho dele cometeu um homicídio e caiu preso. Aquele homem gastou todo o seu dinheiro com advogados para tirar seu filho da cadeia, ficando pobre e sem qualquer poder aparente. A primeira crise, de fato, ele perdeu tudo. Ouvi falar de uma mulher muito arrogante, que por causa da sua beleza, ela desprezava as demais e humilhava as demais. Até o dia em que, num acidente de carro, ela levou um corte profundo no rosto e ficou uma enorme cicatriz para sempre. Quebrou o arco. No outro caso, havia um homem muito confiante, porque era funcionário público, servidor público, gozava de estabilidade no trabalho, até que caiu cometendo peculato, roubando material do trabalho. Foi pego em flagrante e exonerado, perdendo toda a sua segurança profissional e econômica. Irmãos, como seremos tolos se colocarmos toda a nossa confiança em nosso arco? Como seremos tolos se colocarmos toda a nossa confiança em nosso dinheiro, em nossa influência, em nossas amizades, em nosso conhecimento, em nossa fama, em nosso sobrenome? Como seremos tolos? Porque nada disso vale se o Senhor não estiver conosco. Nada disso vale se o Senhor não for o arrimo da nossa sorte. Se o Senhor não for o fundamento da nossa existência. Por exemplo, Salmo 49, verso de número 10 a 12 está escrito: porque vê-se que os sábios morrem e que perecem todos os tolos e estúpidos, os quais deixam as suas riquezas para os outros. Em seu íntimo pensam que as suas casas serão perpétuas e as suas moradas para todas as gerações, chegam a dar o seu próprio nome para as suas terras. Todavia, o ser humano não permanece em sua ostentação. Pelo contrário, é como os animais que perecem. No Salmo de número 127, versículo 1, está escrito: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Em Jeremias 9, verso 23, está escrito: assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer, saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra. Porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Aí eu pergunto: em que seu coração tem se gloriado? Em que você tem se gloriado? No seu dinheiro? Em que você tem se confiado nesta vida? Na sua saúde? Na sua beleza? Na sua juventude? Na sua força? Nos seus pais? No seu marido? Na sua esposa? Em que? William Gurnall, puritano, disse o seguinte: dentre todos os tolos, o presunçoso é o pior. Dentre todos os tolos, o presunçoso é o pior. Quem é o presunçoso? É aquele que não confia no Senhor. Confia em si mesmo. Confia no que tem. Confia naquilo que possui. Mas não confia no Senhor. Jeú era assim. Jeú, Joás, Jeroboão eram assim. Eram reis que confiavam no arco de Israel, confiavam no exército, confiavam no poder dos homens, na força do homem, mas não confiavam no Senhor. Entretanto, aqui está o Senhor dizendo que não,
que apesar de todo aquele poderio militar, sua dinastia seria castigada e deixaria de existir. Assim como também a soberba e presunção da casa de Israel deixaria de existir. Irmãos, não devemos seguir estes exemplos de Jeú e da casa de Israel. Por natureza, nosso coração é inclinado a confiar em nosso próprio braço. Por natureza, nós somos inclinados a confiar em nós mesmos. A dizer que nós somos capazes, que a gente pode, que a gente é tudo, quando a gente não é nada. Entretanto, está biblicamente provado que isso é uma tolice sem tamanho. Haja vista que tudo nessa vida, toda glória, todo esplendor, toda beleza que você possa assistir nesse mundo, tudo isso cai, passa, murcha, deixa de existir. Tudo isso. Tudo aqui neste mundo é como água entre os dedos. Já tentou pegar água? Quando chegar em casa, faça essa experiência. Tente pegar água. Ela vai escapar por entre seus dedos. É tudo neste mundo, tudo nesta vida. É tão volátil. Salomão escreveu perfeitamente, dando conselho aos jovens, a seguinte mensagem. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Eclesiastes 12. Você que é jovem, preste bastante atenção nesse texto. Preste bastante atenção. Capítulo 12. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade. Versículo 1. Antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá, não tenho neles prazer. Lembre-se do Criador antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva. Lembre-se dele antes do dia em que tremerem os guardas da casa, os seus braços, e se curvarem os homens que no passado eram fortes, as suas pernas, e cessarem os moedores da sua boca, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas os seus olhos. Faça isto antes que as portas da rua se fechem, o ruído das pedras do moinho se torne difícil de ouvir, quando você se levantar a voz das aves e todas as harmonias, filhas da música, começarem a desaparecer. Quando você tiver medo do que é alto e se espantar no caminho, quando florescer como a amendoeira e o gafanhoto, que for um peso, e quando você perder o apetite, porque o ser humano vai à morada eterna, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Lembre-se do seu Criador antes que rompa o fio de prata e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Agora veja o verso de número 13. De tudo o que se ouviu, a conclusão é esta: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de cada pessoa. Note, o grande fato da vida é que esse tempo de fraqueza que Salomão acabou de descrever aqui, esse tempo de vulnerabilidade, chegará sobre cada um daqueles que não morrerem novos. Pastor, eu não quero envelhecer, o que é que eu faço? Morre novo. Vai ter que morrer novo, porque se não morrer novo, vai envelhecer. Não tem alternativa. Você pode fazer plástica, pode puxar as peles daqui, pode puxar a pele da acolá, pode cortar aqui, sobe aqui, ajeita aqui, apruma aqui, mas não tem jeito. A gravidade, irmãos, é um negócio sério. Né? Com o tempo, tudo vai descendo e tudo vai apontando para o chão. Então, não quer envelhecer. Pronto, morre novo. Então, Pedro disse assim:
toda a carne é como erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. Mas o que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Quanta tolice, amados irmãos, é confiar em nossos próprios recursos. Mais cedo ou mais tarde eles acabarão. O arco quebrará. O arco será despedaçado, os músculos murcharão, o cabelo se tornará branco e ralo, as rugas se tornarão inevitáveis, o dinheiro se tornará uma ameaça. Todos os símbolos da nossa autossuficiência pecaminosa será quebrada por Deus. Deus quebrará cada um deles. Jezreel, portanto, significa isso. Que tolo é o homem que confia em seus recursos, acreditando que se perpetuará inabalavelmente no poder desta existência. Quando isso não é verdade. A única coisa que permanece para todo sempre é a vontade de Deus. E é nela onde devemos depositar toda a nossa existência, toda a nossa história. Cada segundo das nossas vidas, cada minuto, cada milésimo, nós precisamos confiar tão somente no Senhor e na força do seu poder. Por isso que no Salmo de número 125, versículo 1, o salmista escreveu: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. Quer continuar firme para sempre? Não confie em seus próprios recursos. Confie no Senhor. Porque tudo nesta terra pode lhe ser tirado, menos o Senhor. Terceiro lugar e último. Como Deus castiga, ou quem Deus castiga, em termos de soberba humana. E aí vai, veja bem. O Senhor mesmo, Ele próprio, é quem quebra toda a estrutura da soberba humana e a humilha. Deus é quem quebra os orgulhosos. Deus é quem humilha os soberbos. Ele não manda secretário. Ele mesmo vai e quebra os orgulhosos. Oséias, capítulo número 1, versículo 5, diz assim: naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Quebrarei. Grife essa palavra aí. E aqui eu chamo a sua atenção para o verbo, o tempo em que o verbo está conjugado. No futuro, quebrarei. E quem fará isso? Quem é o sujeito? Deus fará isso. É algo que Deus fará. Ele agirá, ele quebrará o arco de Israel. Ele destruirá os símbolos de orgulho e soberba do coração de Israel. Ele é o sujeito da ação. Ele é que tomará a dianteira e quebrará ele. Uma dinastia inteira seria quebrada. O poderio militar inteiro será destruído. O orgulho dos filhos de Israel será quebrado ao meio. E a vergonha virá a toda a nação. E veio. Os estudiosos comentam que depois dessa profecia aqui, de Oséias, levou apenas pouco mais de 30 anos para essa profecia se cumprir. Quando Samaria foi invadida no ano 723 a.C., por Salmaneser V, e o reino do norte foi totalmente destruído. Deus quebrou. Jeú não cuidou de restaurar o verdadeiro culto a Deus, nem a casa de Israel apartou o coração da idolatria na qual eles viviam, nos pecados de idolatria, de adoração a ídolos, mas permaneceu soberba contra a vontade do Senhor. Em Oséias, capítulo 7, versículo 10, você pode conferir aí. Está escrito, aliás, no capítulo 5, versículo 5, e no capítulo 7, versículo 10, está escrito exatamente isso. A arrogância de Israel abertamente dá testemunho contra eles. Olha como eles eram arrogantes. Mas eles não voltam para o Senhor, seu Deus, nem o buscam em tudo isso. Mesmo Deus anunciando juízos, mesmo Deus anunciando dores,
Mesmo Deus anunciando espada sobre a cabeça deles, Oséias está dizendo, a arrogância de Israel abertamente dá testemunho contra eles. Então Deus abateu poderosamente o símbolo de orgulho dos filhos de Israel e deixou isso registrado para nosso exemplo. Perceba, esta é a maneira fiel de como Deus lida, de como Deus trata o orgulho humano. Deus o abate. Deus quebra. Deus humilha. Quando o rei da Babilônia, Nabucodonosor, tornou a si do tempo em que viveu como louco, vocês lembram? Que ele se achava o mais poderoso, o homem mais poderoso do universo. Ele se achava. Deus o levou a uma situação tão humilhante de comer capim. O abateu a ponto dele comer capim, grama verde. E depois que ele recobrou, então, o bom siso, a consciência, ele disse a respeito de Deus. Veja o que ele disse, abre aspas. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e todos os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Daniel 4:37. Um homem temível e terrível, feito Nabucodonosor, foi prontamente abatido em sua soberba e se tornou tão quebrantado a ponto de escrever esse grande louvor a Deus. Em Provérbios, capítulo 16, verso 18 e 19, está escrito: a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com os soberbos. Porque o orgulho, meus irmãos, é que faz os homens afrontarem a Deus. É que faz os homens afrontarem uns aos outros, guerrearem uns com os outros, viverem em inimizade uns com os outros. A soberba, o orgulho, a empáfia. O resultado do orgulho é a queda, a destruição absoluta. Todos os reis e reinos, homens poderosos, que se arrogavam soberbamente de sua glória terrena, foram abatidos pelo Senhor e tornaram-se em nada. Absolutamente nada. O Senhor os quebrou. Muitas das vezes não entendemos o porquê Deus nos tira certas vantagens. Muitas das vezes não entendemos o porquê Deus nos tira certos confortos que temos nessa terra. Ficamos sem compreender muitas das vezes porque a nossa saúde é tirada de nós, porque o nosso dinheiro é tirado de nós, porque amizades são arrancadas de nós, porque empregos são arrancados de nós, porque nossos casamentos são abalados com problemas, nossas forças físicas e mentais são esgotadas. Às vezes a gente não entende por que certas coisas boas que a gente tem são tiradas de nós. Eu tenho uma suposição. Creio eu, meus irmãos, que seja Deus nos humilhando, nos abatendo, nos quebrando, a fim de que nosso coração não caia em soberba contra Ele. A fim de que nosso coração não se exalte contra Deus. Às vezes Deus age em nossas vidas, nos tomando certos presentes que Ele mesmo nos deu, para que a gente não venha entrar numa derrocada sem fim, por meio de um coração orgulhoso, soberbo. Louvado seja o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, por nos humilhar, nos ferir, nos quebrar o coração. Porque ouça, se Deus tem lhe ferido, se Deus tem lhe quebrado de algum modo, saiba, é para o seu bem.
para o seu bem. Provérbios 27:6 está escrito: leais são as feridas feitas pelo que ama. Maravilhosas, eu diria, são as feridas causadas por Deus aos seus santos. Causadas por Deus. Elas têm o propósito de nos manter mais perto dele mesmo. Mais próximos dele mesmo. É por amor, não é por ódio. Sem o espinho na carne, a gente se ensoberbece. Sem o espinho na carne, a gente se exalta. Sem o espinho na carne, nosso coração se torna cheio de empáfia, orgulhoso, soberbo e cai em completa ruína. Porque, diferentemente do ímpio, do ateu, o cristão ele é filho de Deus. E como filho de Deus, ele recebe castigo como sinal do seu amor. Como sinal do seu cuidado. Cuidado de quem disciplina, cuidado de quem corrige, cuidado de quem ama, cuidado de quem reeduca na fé. Em capítulos mais à frente do livro do profeta Oséias, veremos mais especificamente o porquê Deus tratou de forma tão severa com Israel. Mas por ora, irmãos, basta-nos saber a maneira correta como Deus lida com a soberba. Saber que Deus nos abate, que Deus nos quebra em certos pontos para que nosso coração não se ensoberbeça, não se orgulhe e nos achemos como Adão um dia se achou querendo ser como Deus. Querendo ser como Deus. Lembre, seus pés são de barro. Seus pés são de barro. 1 Pedro capítulo 5, versículo 5 está escrito: porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Temos o desafio de sair daqui hoje à noite, buscando viver em humildade diante da face do Senhor. Não em orgulho tosco daquilo que temos ou somos, mas humilhados por não sermos mais santos como deveríamos ser. Humilhados por não sermos mais puros como deveríamos ser. Humilhados por não sermos mais fiéis como deveríamos ser. Por não sermos mais obedientes a Deus como deveríamos ser. Jesus disse: bem-aventurados são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Em outras palavras, bem-aventurados aqueles que sabem que nada são, que nada têm, que nada possuem, para possuir tudo em Cristo Jesus nosso Senhor. Então a mensagem hoje à noite, sobre o fato de que Deus castiga todo o orgulho e toda a soberba humana, nos desafia a andar em humildade. Nos desafia a preferir em honra uns aos outros. Prefira em honra o outro, sem qualquer espírito de competição, de rivalidade, de rixa, de soberba. Mas elogiando uns aos outros, abençoando uns aos outros, ao invés de soberba, de divisão, de separação. Esta é a mensagem. João disse que aquele que se diz discípulo de Cristo, esse deve andar como ele andou. E como foi que Jesus andou? Jesus disse de si mesmo: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Quer se parecer com Jesus? Ande em humildade. Lute contra o seu ego. Lute contra o seu eu. Lute contra esse personagem que habita dentro de você, que quer o tempo todo os holofotes, que quer o tempo todo a glória, que quer o tempo todo a visibilidade, que quer o tempo todo estar em primeiro lugar. Lute contra esse indivíduo. Ele é que vai arruinar a sua vida. E ele está dentro de você. É o seu ego pecaminoso. É o seu ego caído. Irmãos, roguemos ao Senhor que nos conduza distante, bem distante, dos caminhos soberbos, arrogantes, prepotentes,
orgulhosos que Jeú andava, que Joás andava, que Jeroboão II andou, que a casa toda de Israel andava. Peçamos ao Senhor, Senhor, me afasta, Deus, de um coração soberbo. Façamos esta oração: Senhor, me afasta de um coração orgulhoso, de um coração cheio de si. Roguemos ao Senhor que nos ajude e nos dê sabedoria para não termos o arco quebrado, o arco despedaçado, por confiarmos em nós mesmos e não nele. Jezreel significa isso, que Deus abate o orgulhoso. Deus abate o soberbo, o faz descer ao pó. Deus nos ajude a não vivermos confiantes em nosso próprio poder, em nosso próprio braço, em nosso próprio intelecto, em nosso próprio coração, em nosso próprio dinheiro, em nossos próprios bens. Deus nos ajude a não viver confiantes nisso, mas tão somente viver confiantes no poderoso e gracioso braço do Senhor. Se alguém me perguntar o que o pastor pregou hoje à noite, o que ele ensinou? Que eu tenho que fugir da soberba e tenho que andar em humildade na presença de Deus, confiando nele somente, tendo ele como o meu alicerce, a base, o fundamento da minha vida, o fundamento da minha existência, o arrimo da minha sorte. Quero ler 2 textos com vocês para nós encerrarmos. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no Salmo de número 20. São 2 salmos, na verdade, que vamos ler. Salmo de número 20. Salmo de número 20, versículo de número 7. Diz assim: uns confiam em carros de guerra e outros em seus cavalos. Nós, porém, invocaremos. Tem uma tradição que diz: nós, porém, confiaremos no nome do Senhor nosso Deus. E o outro salmo que eu convido você a ler comigo é esse aqui, Salmo de número 33. Verso de número 16 em diante. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante a vitória. Apesar de sua grande força, a ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar a alma deles da morte, e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Oremos. Pai, Deus bendito de toda graça, de toda glória, te louvamos por esta mensagem desafiadora, de não andarmos neste mundo, ó Deus, como Jeú, como Jeroboão, como os filhos de Israel andavam, com um coração soberbo, que não se deixava mais ensinar, que não se deixava mais admoestar, que não se deixava mais, ó Deus, a ser orientado. Nos livra da soberba do nosso próprio coração, Senhor. Nos livra da soberba da nossa própria alma. Livra-nos, ó Senhor, do nosso próprio ego, que muitas das vezes quer tomar atitudes que nos afaste do Senhor. Atitudes essas, ó Deus, que não condiz com a Tua santidade, não condiz com a Tua vontade para as nossas vidas. Quantas vezes, ó Deus, não somos soberbos e orgulhosos sobre aqueles que estão
abaixo de nós? Quantas vezes não agimos com prepotência e arrogância, com desprezo, com indiferença com aqueles que estão abaixo de nós? Quantas vezes não agimos como Jeú, de modo soberbo, de um modo orgulhoso, de um modo arrogante? Quantas vezes, Pai, nos perdoa por isso e nos ajuda, ó Senhor, a andar conforme a Tua perfeita vontade. Nos ajuda a andar como Jesus andou neste mundo, manso e humilde de coração. Nos ajuda a andar, ó Deus, fazendo a Tua santa e gloriosa vontade, de acordo com a Tua palavra. Para que assim, Pai, nosso coração confie somente em Ti. A gente jamais venha Te trocar por cisternas rotas que não retêm água. Que a gente jamais venha a abandonar, ó Deus, a fonte, o manancial de águas vivas, que é o Senhor. Em nome de Jesus, Pai, mantenha o nosso coração atracado ao Teu coração. Mantenha a nossa alma atracada à Tua palavra, para que assim andemos neste mundo em verdadeira novidade de vida. Que ao olharem para nós, vejam, ó Deus, em nós, a luz do Teu rosto brilhando sobre nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai, eu Te peço que o Senhor, por meio dessa palavra, inquiete os jovens que aqui estão a Te temer cada vez mais. Inquiete os casais que aqui estão a Te temer cada vez mais. Inquiete aos solteiros que estão aqui a Te temer cada vez mais. Inquiete, ó Deus, aos de meia idade que estão aqui a Te temer cada vez mais. Inquiete, ó Deus, aos idosos que aqui estão a Te temer cada vez mais. Inquiete os líderes que aqui estão a Te temer cada vez mais e andar longe da soberba do seu próprio coração. Em nome de Jesus, Pai, é o que eu Te peço por Tuas misericórdias. Te agradecemos em nome de Jesus por Tua palavra. Todos nós digamos amém.